Olá, olhando para um novo modelo de economia, o Piauí acompanha a evolução dos ecossistemas de startups pelo Nordeste. Se antes a região era exportadora de talentos ligados à tecnologia, hoje é capaz de reter esses profissionais para apoiar o desenvolvimento de startups. O Estado do Piauí tem desenvolvido, por meio de vários atores públicos e privados, a prática do fomento à geração desses novos negócios com as startups. A busca por soluções práticas e tecnológicas é o grande diferencial nesse mercado. Para explorar melhor esse assunto, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, vamos receber Samuel Moraes, gestor de inovação do Sebrae Piauí, e Arthur Felipe, CEO da Fábrica de Gênios. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias e Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @odiatvpi. Sejam bem-vindos, Samuel Moraes e Felipe, e Arthur Felipe. E eu quero iniciar perguntando ao Samuel, que a gente ouve falar de startups, isso é um tema que tem sido difundido bastante, mas muitas vezes a gente tem visto que as pessoas não sabem efetivamente o que é uma startup, não é isso? Então, o senhor poderia explicar para nós, para os nossos telespectadores, o que é uma startup, efetivamente? Sim. Primeiramente, agradecendo aqui o convite para ter um momento aqui falar de empreendedorismo, inovação e startups, né? Uma startup, a gente tem vários conceitos sobre o que pode ser uma startup, né? Mas de uma forma bem prática, a gente pode observar que são essas soluções digitais que estão aí a todo dia mudando a forma como a gente, né, lida com o nosso dia a dia. Então, são os aplicativos de entrega, os aplicativos de motoristas, né, que estão ajudando, né, na mobilidade. Então, estas soluções digitais que surgiram através da internet, que surgiram também através dos aplicativos de celular, tudo isso que vem para facilitar, para tornar a nossa vida mais produtiva, né, para que a gente possa ter mais comodidade e também ajudar os negócios, né, ajudar as empresas. Todas estas soluções que têm inovação e tecnologia a gente pode considerar como uma startup. Muito bem, acho que fica bem esclarecido aí, né? A startup ela sempre está ligada à tecnologia, desenvolvimento de uma ferramenta de tecnologia que vai facilitar a vida das pessoas em alguma modalidade ou um negócio, não é isso? E eu queria aqui, prazer também, conhecer aqui o Arthur Felipe, né, que é o CEO da Fábrica de Gênios. E acho que o que todo mundo quer saber inicialmente é o que é a Fábrica de Gênios. É uma startup também? Sim, sim. Na verdade, a Fábrica de Gênios começou ali com a parte de formação, né? A gente começou com cursos na área de tecnologia, justamente por conta da falta de profissionais da área de tecnologia. E foi daí que surgiu o nome. Arthur, me indica algum gênio aí para trabalhar na minha empresa, né? Vou começar a criar aqui um fabricador de gênios. E aí surgiu o nome, né? Fábrica de Gênios. Hoje em dia a gente tem algumas marcas, né? Dentro da nossa empresa. A gente tem uma Fábrica de Gênios, que é a escola de curso da tecnologia para a comunidade. A gente tem o Jobs FG, que é o sistema de recrutamento e seleção. E tem a Unity, que é o curso de inglês. Então a gente faz toda realmente a fabricação do gênio para o mercado de trabalho. Mas toda uma cadeia aí dessa formação de gênios, né? Muito, muito, muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta agora para os dois, né? De que modo vocês interpretam, né, esse crescimento exponencial do número de startups no Piauí? Até a gente, no início, a gente disse que o Piauí sempre exportava, né, essas pessoas para trabalhar em outras empresas fora do estado, e hoje a gente tem visto aqui dentro do próprio estado pessoas desenvolvendo, né? A que se deve esse crescimento exponencial? Isso é uma coisa passageira ou deve se firmar como uma realidade ainda mais presente ao longo dos anos? Eu acredito que essa realidade ainda vai aumentar bastante. Nós temos aqui um polo muito interessante para desenvolver startups, né? O nosso povo gosta de estudar,
né? O nosso povo tem bons resultados no estudo, né? Você vê aí as provas do Enem, os alunos sempre bem posicionados, nossos alunos ganhando medalhas em robótica, né? Nas Olimpíadas de Ciências, Olimpíadas de Matemática. Então nós temos aí o insumo principal para a economia do conhecimento, que é justamente onde as startups estão inseridas. Então, isso nos dá uma vantagem, eu diria, né, para outras regiões. Então, a gente tem já essa vontade e vocação e temos agora grande oportunidade, porque existe muita gente querendo investir em startups, né? Nós temos bancos, nós temos fundos de investimento, nós temos os investidores anjo. Aqui no Piauí já está se formatando um grupo, né, que deverá se chamar Piauí Angels, onde composto aí de investidores anjos para apoiar essas startups. Hoje no Piauí estão nascendo novos ambientes de inovação, então já existem alguns em operação. A gente espera que logo, logo tenham outros aí surgindo, porque já tem ações concretas, né, empenhadas nesse esforço. O Sebrae Piauí tem apoiado o surgimento desses ambientes de inovação que dão ali o suporte, que dão fomento, né, que trazem editais, que vão ajudar o surgimento desses negócios. Nós temos um processo de aceleração que hoje se tornou muito conhecido, chamado Sebrae Like a Boss, e que, assim, muitas das startups passaram por esse processo, né, de formação para poder ter ali a sua ideia saindo do papel e realmente se transformando numa startup de forma concreta. Então, eu acredito que a gente deve ver startups aqui no Piauí surgindo cada vez mais. Hoje a gente já tem startups, né, que a partir daqui conseguem vender para o Brasil todo, né? Então, isso assim, a vantagem das startups, né? Porque ela usa o digital, ela usa a internet para escalar. Então, por isso ela consegue ter uma abrangência muito grande e muito rápida, né? Isso é que faz também os investidores ficarem, né, atraídos por esse tipo de negócio. Então, tem aí uma série de fatores que estão consolidando a oportunidade das startups como realmente um bom negócio. Arthur, o que você comentaria a respeito disso também? Concorda aí com o Samuel, Sim, de que há um campo ainda muito vasto? E como é que se deu a sua aproximação à criação dessa startup, que você, Fábrica de Gênios, assim, faz parte desse exponencial que vai que continua a crescer nos estados? Eu queria até complementar, né? O Samuel falou muito bem. A gente tem vários hubs hoje em dia, né? Que facilita essa criação, que eu diria seria o bicho-papão na hora que você vai criar uma empresa, muitas dúvidas, e esses hubs ajudam a gente a tirar essas dúvidas. Uma outra coisa que eu estou percebendo, por a gente ter, a startup ela tem uma base tecnológica. O Piauí ela é forte em formar mão de obra na tecnologia. E isso é o mais caro para você montar uma startup. Então, se a gente já tem o mais caro, para criar está mais fácil. Então, verdade. A gente percebe uma movimentação empreendedora de quem não era empreendedor, quem era só mão de obra para fora. Sim. Então você percebe programadores, pessoal de marketing que trabalhava ou ainda trabalha para empresas de fora, criando seu próprio negócio. E isso aqui no Piauí, somando com empreendedores, com investidores, com pessoas que têm a expertise da área. Então, isso você começa a ver mais pessoas de tecnologia entrando no empreendedorismo, editais. Eu mesmo participei do Centelha 1, agora eu estou participando do Startup Nordeste, e tudo isso vai nos dando um gás a mais para a startup nunca parar, né? Então, é um exponencial. Eu até comentei com o Samuel mais cedo. Eu não sei se é porque eu entrei agora, mas estou percebendo uma movimentação bem grande, e isso com certeza ainda vai crescer aí por muito tempo. Isso acho que é o futuro, né? É um caminho sem volta, eu penso também, pelo que a gente tem acompanhado. Mas quais são os principais desafios, Samuel, que os desenvolvedores eles enfrentam no nosso estado ainda? E como isso dificulta a produção de soluções para o público piauiense? Hoje, o que a gente percebe dos empresários que estão atuando na área de startups é que ainda existe uma dificuldade de encontrar pessoas, né, mão de obra realmente ali para
atuar nas startups. Inclusive, esse é um problema que o Arthur resolve, né, com a fábrica de gênios, né, fazendo essa conexão. Né? Mas essa questão da mão de obra, ela é assim no Brasil inteiro, acho que até no mundo inteiro, né, Arthur? Porque o profissional de tecnologia está sendo cada vez mais demandado, né? Então, hoje todas as empresas querem atuar com a sua transformação digital, querem implementar soluções digitais, querem estar nas redes sociais e querem vender através da internet, ter sua plataforma, ter seu aplicativo. E tudo isso é demanda tecnológica que vai demandar esses profissionais e vai fazer com que eles se tornem escassos. Mas, assim, hoje nós temos muito apoio para o empreendedor piauiense na área de startups. Então, nós temos o Startup Nordeste, citado aqui pelo Felipe. Veja só que oportunidade. Nós temos bolsas, né, que são disponibilizadas, né, o Sebrae disponibiliza um valor em bolsa mensal para que esse empreendedor fique focado na criação da sua startup. Então, aquele profissional que às vezes trabalhava de manhã e de tarde e ia trabalhar na sua startup, que é o seu negócio próprio, à noite, naquela dificuldade, vai poder, a partir de agora, com uma oportunidade como essa, ter ali uma bolsa para poder se bancar nesse processo, que inclusive é conhecido como o Vale da Morte, né? Tem esse nome porque a startup, ela passa por essa fase, né? Ele está criando, desenvolvendo, ele ainda não sabe se essa ideia vai dar certo, ele sabe que tem algo bom nas mãos. Sabe se vai vingar. É isso. Mas ele precisa saber como ganhar dinheiro com aquilo, né? Então ele vai fazer testes, vai jogar no mercado, fazer alguns experimentos, e aí ele não vai estar faturando ainda. E é por isso que ele precisa desses editais que vão dar uma subvenção, que vão dar uma bolsa, que vai ajudar ele a passar por esse processo para poder depois, então, criar sua solução e realmente faturar. Arthur, eu participei de um congresso da HSM Management em São Paulo, alguns meses atrás, e encontrei lá uma empresa onde ela era uma empresa da área de educação, e aí eu quero ver se tem a ver com a fábrica de gênios, onde eles me disseram que grandes grupos empresariais, bancos inclusive, já contratavam com eles para eles prepararem pessoas da área de tecnologia para que fossem contratados por esses bancos daqui a 3, 4 anos. Então eles começavam a preparar as pessoas para 3 anos estarem preparadas para ocupar, ou seja, já tinham um emprego garantido nessas instituições financeiras, justamente porque confiavam na capacitação que aquela empresa daria àquelas pessoas. A fábrica de gênios, ela funciona assim também? Como é que a fábrica de gênios tem contribuído, né, para o crescimento desse mercado no Piauí? Primeiramente, levantando alguns números, até 2030 estima-se que serão mais de 80 milhões de novas vagas só na tecnologia, no mundo, né? No Brasil são mais de 800 mil. Então é muita gente e as instituições, elas formam o quê? 30% dessa mão de obra por ano. Então, está faltando formações, né? Empresas que façam essa formação. A Fábrica de Gênios, ele faz isso. A gente está formatando uma forma que a empresa ela invista desse mesmo formato. Eu quero um desenvolvedor, eu quero um técnico, eu quero alguém de suporte. Só que esse investimento que ela está fazendo é um investimento ESG, né, que é de impacto social. Sim. Então, esse investimento que ela está fazendo, ele vem para a empresa para investir em formações, em professores e cursos. E esses cursos eles são oferecidos de graça para a comunidade. Então, realmente, a gente forma a mão de obra, isso é de graça, é um projeto social, e essa mão de obra que a gente forma vai para a nossa base de dados, que é o Jobs. Sim. Então, lá, se você está precisando de um profissional e está com essa dificuldade de encontrar, é exatamente isso que a gente faz, esse match entre a vaga e a nossa base de dados de mão de obra que a gente forma. Então, esse é um trabalho social também que é desenvolvido dentro do ESG que você falou, que é o Environmental, Social, Governance. Né? Isso é bem legal isso. E Samuel, dentro do Sebrae, você que está representando aqui o Sebrae, que tipo de consultorias ou mentorias o Sebrae oferta para os empreendedores, especialmente nessa área? A gente tem disponível hoje para qualquer empreendedor do Piauí a nossa mentoria do Sebrae Lab. O Sebrae Lab ele é um espaço de inovação que fica dentro do Sebrae,
e ele tem um mentor residente, que faz o atendimento inicial para quem quer empreender na área de startups. Então, é um atendimento totalmente gratuito, pode ser presencial ou remoto, e qualquer empreendedor do Piauí pode solicitar através dos canais de atendimento do Sebrae. Então, essa é a primeira etapa ali, onde a gente consegue atender quem quer criar uma startup. Temos também os nossos eventos, né? A gente faz feiras, palestras, oficinas, cursos, que acontecem durante o ano inteiro na área de empreendedorismo e startups também. E temos os programas mais estruturados e ali mais robustos que vão realmente atuar com o empreendedor de startups. A gente citou aqui mais antes o Startup Nordeste, né? Mas a gente tem também o Sebrae Like a Boss, que é um programa onde você tem workshops e consultorias individuais para a equipe da sua startup. E ali você consegue ter uma assessoria completa para tirar a sua ideia do papel e chegar na primeira venda, né? Então você vai conseguir concretizar aquele sonho, né? Mas também depende muito do empreendedor, né? Porque ele vai passar por diversos desafios. É importante que ele tenha resiliência para continuar até o fim do processo. A startup, necessariamente, ela é uma pessoa só da área de tecnologia, ou ela conta com, que será o empreendedor e ela conta com apoio, ou pode contar com o apoio de pessoas, de técnicos, para ajudarem, para contribuir no desenvolvimento daquela startup? É assim que funciona? Ele pode ter uma equipe, sim. Na verdade, a gente considera que uma startup, lá no Sebrae, a gente considera que é um grupo de pessoas. Né? A gente tem no nosso conceito isso. Então, é muito difícil que uma pessoa sozinha consiga criar uma startup, né? Ela pode começar sozinha, mas ela vai ter que agregar pessoas, né? E que, de preferência, complementem o seu conhecimento. Se ele é um profissional da área de tecnologia, ele vai precisar de alguém da área de negócios, e da área de marketing, e assim ele vai agregando pessoas para poder formar, né, essa equipe que vai tocar a startup. Assim, como exemplo, a gente tem por exemplo, o Facebook, quando começou, né, o Mark Zuckerberg, a gente pode falar que tem um filme, né, a história é notória, e ele começou com aquela ideia sozinho, ele viu que tinha algo muito bom nas mãos, porque as pessoas começaram a querer entrar, todo mundo queria o convite, participar, porém ele ainda não sabia como ganhar dinheiro. Então esse período onde você tem uma ideia muito interessante, as pessoas demonstram interesse, mas que você ainda não sabe como ganhar dinheiro, é o período que a gente considera que é uma startup. Então você está em busca de um modelo de negócio. Assim que você consegue resolver essa equação, né? E aí você então resolve o seu modelo de negócio, você aí já tem agora uma empresa consolidada e você sabe exatamente como fazer para escalar ela. Aí quando ultrapassa o período da morte, né? Que você falou. E Arthur, quais produtos ou serviços e soluções, né, têm se popularizado através das startups piauienses, né? Existe um segmento de startups específico assim, no Piauí, ou que se caracteriza no Piauí, que tem se destacado, e como essas criações dentro do Piauí, dessas startups, elas têm têm crescido para além do nosso estado, né? Recentemente, inclusive, você representou aí num evento no Rio de Janeiro, não é isso? Levou a sua startup. Então, como é que se deu isso e como é que se dá esse crescimento no nosso estado? Pronto. O que eu percebo, né? A maioria das startups ela tem um problema. Ela busca um problema, resolver aquele problema. E aí como ela resolve? Com base da tecnologia. Então, no Piauí não existe só uma área, né? A área X está crescendo, mas você percebe que várias áreas são atacadas pela tecnologia nessas startups. Então, você tem pessoal atacando problemas de condomínio, problemas na área de saúde, no nosso caso, problemas na área de educação, financeira, né, que são as fintechs. Essas são as principais. Aqui no Piauí você também vê questões culturais, né, como a venda de próprio material que é feito aqui para fora. Sim. Então tem muita startup aqui no Piauí que tem a ver com mel, com caju, com peças artesanais. Isso já tem outros programas também de exportação também para fora. Então aqui no Piauí a gente é muito forte nisso, né? A questão de fora, a gente vê bastante startups na área de fintech, né? Tem algumas startups aqui. Tem o caso da Heavy Gás, que é uma empresa de gás. Então é um problema assim, que todo lugar
tem alguém que vende gás. Sim. Então, ela conseguiu expandir essa venda, esse comercial dela em outros estados. E no nosso caso do Rio, a gente teve uma inscrição e uma certa competição ali entre startups. E a gente, como teve outra startup da área da saúde e outra na área de condomínios, que foi também. E lá a gente conseguiu ter um stand, apresentou para outras startups, certo. Que inclusive são áreas afins, né? E a gente percebe que está no caminho certo. E eu queria começar perguntando aqui ao Arthur, como é que funciona o desenvolvimento de uma startup e de que modo o financiamento pode auxiliar nesse processo? Bom, a criação, ela surgiu primeiro do problema, né? A gente percebeu aquele problema, começamos a atacar esse problema com soluções ali imediatas, e aí a gente começa a desenvolver um protótipo, um MVP, e vai tentando resolver aquele problema com aquilo que a gente tem em mãos. Depois que a gente percebe que aquilo pode virar um negócio, a gente começa até a dar os primeiros passos, né, na parte de negócio. Tem um caminho certo e um caminho errado. O caminho errado, né? Esclareça aí para o nosso telespectador que quer empreender, né? Para ele não seguir o caminho errado. Exato. Como é que é o caminho certo? Mas diga aí os dois caminhos. Pronto. O nosso caminho errado. A gente já foi criando a startup em cima de uma solução. Essa solução a gente já foi com aquela visão de mercado. Isso sem testar, sem validar. E sem perceber realmente que o mercado precisava daquilo. E que isso não seria somente a minha dor. Colocamos no mercado, não deu muito certo. E aí a gente percebeu que estava no mar vermelho. O que é o mar vermelho? Tem muitas ideias já prontas, é até mais em conta, e que a minha não faria tanta diferença. E aí onde veio as consultorias. Era só mais uma ideia, né? Era só mais uma ideia. Só que teve investimento, né? Tempo, investimento... E aí vem a forma correta. Depois que a gente refatorou a ideia, né, remodelou a ideia, a gente começou a dividir um pouco essa ideia com o Sebrae, consultores do Sebrae, para a gente ir modelando da forma correta. E antes de colocar isso no mercado, começar a validar. E aí a gente começa a validar com o cliente aqui, outra acolá, e aí a gente começa a ver que realmente é um modelo interessante. E a partir daí que você cria, né, CNPJ e tudo mais. As bolsas, né, de investimento, Centelha, Startup Nordeste, entre outras, ela vai nos ajudar financeiramente. Então, normalmente, a maioria das pessoas tem essa dificuldade financeira. Uma delas é de montar a própria equipe tecnológica. No meu caso, eu já era programador, então foi mais fácil. Tanto programador como professor. Então, pegava meus alunos ali, bora aqui desenvolver juntos. Então, para mim foi mais fácil nesse sentido. Mas a bolsa ela me ajudou bastante financeiramente, porque tinha contador, criação de PJ, marketing, outras áreas que não tinha esse conhecimento. Essa bolsa que você fala, o que é? No caso do Centelha, ele dá uma bolsa para startup. Sim, né? sim. E aí essa bolsa você usa para investir na empresa. Certo, aí depois você restitui essa bolsa? No caso do Centelha, não. No Centelha, não. Como é que chama? Fundo... A bolsa é uma bolsa de fomento, então ela somente recebe, não precisa devolver. Exatamente. É um trabalho social bem bacana, né? Exato. Isso que é feito, então. Se você me permite até, assim, agregando aqui nessa resposta do Arthur, existe essa oportunidade chamada subvenção econômica, que precisa até ser mais disseminada, né? Porque o empreendedor ele não tem só o empréstimo no banco para recorrer. Existe muito dentro das instituições o chamado edital de subvenção econômica. Então, uma instituição tem interesse em desenvolver startups nas áreas de saúde, na área de educação, ele lança esse edital público, uma chamada pública, onde qualquer empreendedor pode se candidatar com o seu projeto, com a sua ideia, e aí o edital seleciona as melhores. Essas melhores recebem um aporte de recursos, e aí, de acordo com o edital, pode ser de 100 mil, 400 mil, 1 milhão, como é o FINEP Startups. Então, ele recebe esse recurso para desenvolver, e claro, ele tem que entregar um plano do que ele vai fazer com esse recurso, e depois comprovar que aplicou naquilo.
mas ele não precisa devolver nada depois. Então, é um dinheiro que o empreendedor recebe para criar, porque as instituições têm interesse que surjam negócios naquela área. E às vezes essas instituições também vão se beneficiar desses negócios que surgem. Com certeza. Nesse caso aqui, o Centelha, ele é um investimento para ideação. Então, realmente, você tem uma ideia. Então, você vai receber esse dinheiro para investir naquela sua ideia. Então, é realmente aquele momento, pô, eu tenho uma ideia, quero validar essa ideia e quero ver se realmente vai dar certo ou não, né? Tanto tem consultores também lá que nos ajudam, que também são do Sebrae. A gente aí modelando aquela ideia com o dinheiro, e aí quando termina essa bolsa, você já está com o negócio ali, com o cliente, com o mercado, e aí dali para frente é só... Já está praticamente montado, né? Já está praticamente já fora do período da morte. É isso? Exato. E eu queria saber, assim, porque a ideia que a gente tem aqui, esse boom de startups, ela ocorreu durante esse período da pandemia. Em que medida a pandemia ela provocou, né, o surgimento dessas startups? Eu acho que os aplicativos de entregas é uma clara prova, né, de que a pandemia, nesse caso, ela foi fundamental, vamos dizer assim, para provocar a necessidade, uma demanda que surgiu dentro da sociedade, onde os desenvolvedores, vendo aquela demanda, produziram uma solução. É isso mesmo? Que medida essa pandemia ela... O Sebrae iniciou assim, essa fase de fomento às empresas de tecnologia em 2010. Né? E a partir dali a gente começou a tentar trabalhar com as empresas de tecnologia do Piauí para que elas conseguissem se desenvolver, resolver seus desafios e crescer. Né? E a partir de 2016 a gente modelou um atendimento para realmente fomentar a criação de startups propriamente ditas. Né? Não seria apenas aquela empresa que desenvolve software para outra e entrega. Né? No caso, a startup ela é um produto, né, daquela empresa de tecnologia e ele vai ofertar aí para todos, para todo o mercado. Então, a gente tinha muitas pessoas já tentando desenvolver suas startups, tentando, né, ganhar mercado, mas realmente a pandemia foi algo que acelerou muitas coisas, né? E uma delas, sem dúvida, foi a tecnologia, porque com as portas fechadas, né, muitos negócios não tinham outra forma de vender a não ser, né, através do virtual, né, das redes sociais, da entrega de delivery. Então, para quem já estava com suas soluções ali prontas, né, ou quase prontas, conseguiu, né, essa oportunidade bem rápido, né, e foi realmente algo que deu uma acelerada muito forte. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, até nas aulas com meus alunos de tecnologia, é que existe o momento antes e pós-pandemia. O antes tinha muita gente ainda com a cabeça fechada para tecnologia. A gente foi preciso ter uma pandemia para forçar todo mundo ir para sua casa e bater cabeça de como iria resolver seus problemas sem sair de casa. E aí foi onde veio aquela forçação de barra. Vamos lá, use a tecnologia agora. Boa sorte. A necessidade. E com isso, a necessidade fez com que vários, principalmente os gestores que já estavam ali acomodados com aquela situação presencial, começassem a testar, né? E nesse testar, percebeu que deu certo. E aí, eu acho que isso acelerou muito o uso da tecnologia, consequentemente acarretou em várias coisas afins do crescimento da tecnologia. Samuel, o Sebrae, que recebe muitos empreendedores nessa área das startups, quais são as principais dificuldades que eles relatam, que essas pessoas relatam para criarem uma startup? Assim, onde é que ainda está o gargalo, a dificuldade para que essas startups possam surgir ou crescer, ou para que possa haver um maior incentivo à criação delas? Isso. A startup realmente ela tem que vencer esse desafio, né, inicial de encontrar um problema. Ela precisa encontrar um problema ao invés de já chegar com a solução. Né? Você trazer a solução pronta, você não sabe se o mercado vai ali aderir ou realmente querer a sua solução. E às vezes você pode perder muito tempo e investimento criando algo que o mercado não vai, né, abraçar. Então, essa demanda para fazer o empreendedor entender que
tem que, primeiro, identificar muito bem um problema, estudá-lo, para depois criar a solução, é um dos desafios principais do empreendedor de startups. O investimento também, pelo menos aqui na nossa região, ainda existe um desafio, porque nós temos investidores, porém nos setores tradicionais. A gente precisa levar mais conhecimento dessa oportunidade para os investidores locais, para eles entenderem a grande oportunidade que é investir numa startup, né? Principalmente na fase inicial, onde você consegue comprar ali uma cota de participação societária de uma startup por um valor bem abaixo e que depois, quando essa startup crescer, escalar, se tornar notória, você vai poder vender esta sua cota, né, societária por um valor muito mais alto. Né? Então, é claro que nem toda startup vai dar certo. Realmente existe um grau de mortalidade grande entre as startups, mas quando ela dá certo, ela realmente dá muito certo. Né? Ela escala bastante, o faturamento é alto e rápido. Né? Existe um percentual assim que você poderia trazer para nós de mortalidade das startups? Existem alguns estudos, né, principalmente da Associação Brasileira de Startups, em relação à mortalidade. Eles, assim, é muito mais da metade realmente das startups que vão morrer. Normalmente as que não procuraram uma consultoria, uma assessoria do Sebrae, por exemplo. É primordial, né, buscar informação. Né? A busca da informação vai fazer um diferencial para a startup poder se estabelecer no mercado, realmente. Eu queria saber, Arthur, o que é uma startup unicórnio? Você pode falar aí para os nossos telespectadores? A gente ouve muito, né? Startup unicórnio. Já que estamos falando que existe um grau alto, um grau elevado de mortalidade, mas também tem as startups unicórnio. Na verdade, sim, muitas pessoas pensam que startup é só assim, criar um negócio é uma startup, né? Tem muito a ver, assim, você tem que ter uma base tecnológica por trás e tudo mais. E nem sempre uma startup tem a ver com ser pequeno. Então, a startup unicórnio, ela tem a ver com o faturamento, se não me engano, é o valuation dela, né? Que é de $1 bilhão de dólares. Né? $1 bilhão de dólares. Quando ela vale isso, aí ela se torna uma startup unicórnio. Dando continuidade ao nosso estúdio, aqui com Samuel Moraes, gestor de inovação do Sebrae, e Arthur Felipe, CEO da fábrica de Gênios, eu queria voltar aqui, né? A gente estava falando um pouco das dificuldades, e aí o Samuel colocou algumas dificuldades. Eu queria saber, Felipe, de você, quais são essas dificuldades que você enfrentou, e sim, porque a gente falou de startup aqui, unicórnio, que tem um valor, uma valuation de $1 milhão, não é isso? Mas eu queria, assim, às vezes há também uma percepção das pessoas, principalmente dos mais jovens, que diz, não, eu quero uma startup, a solução da minha vida agora é criar uma startup. Né? Então, para esses jovens que estão nos assistindo, fale um pouco das dificuldades, do quanto você tem trabalhado para chegar onde você está chegando, né, para criar a sua startup, para desenvolver. É só criar uma startup e pronto, ou você tem que fazer um aprimoramento constante daqueles produtos. Acho que era importante a gente esclarecer para os jovens, principalmente, que querem empreender, que querem entrar nesse mundo também das startups. Sim. Existem vários problemas que vão nos impedir de continuar. Então, o primeiro problema é a constância, né? Você tem que ser constante, você tem que dar uma dedicação para o seu negócio, para a sua ideia. Você tem que ser o cara que vai acreditar muito na sua ideia. Porque, assim, você percebe um empreendedor, quando ele está apresentando o seu negócio, se ele acredita na ideia ou não. Então, a partir dali, o investidor já cai fora. Então, assim, você tem que acreditar muito na ideia, vestir a camisa e convencer quem vai te ajudar. Porque esse é um problema muito sério que eu tive. A maioria das startups tem esse problema de equipe. Você monta uma equipe, desenvolve, aí ela sai, depois você tem que montar outra. Você passar sua percepção de solução do problema para uma tecnologia, sendo que você não sabe. Isso é um problema muito grande para nós desenvolvedores entender o que o gestor quer e o gestor entender como o técnico, né, o profissional, ele tem que entender aquilo. Então, pessoas, validação de negócio é algo que é muito complexo.
E você realmente precisa de um profissional ali especialista naquilo, precificação. E no nosso caso, a primeira barreira principal foi a parte fiscal da coisa, né? Criar CNPJ, nota fiscal, o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar, sendo que eu não faturo. Então, esse é o primeiro problema. Poxa, eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou investir na minha empresa? Como é que eu vou criar um CNPJ e ter um contador, pagar por mês, né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente teve que encarar. O primeiro problema, assim, que a gente teve que realmente bater de frente e dizer, eu vou investir agora, porque eu sei que lá na frente eu vou começar a colher essa sementinha que eu estou plantando, né? Então, existem vários probleminhas que vão aparecendo. Você tem que encarar, ter constância e não pode desistir, né? Você tem que vestir a camisa e ter resiliência, né? Muitas horas de dedicação, não é? Muitas horas de dedicação. Não é da noite para o dia que surge, né? Todo um trabalho que é feito por trás disso. Sim, Samuel, você queria acrescentar alguma coisa? Assim, realmente, e uma coisa que vai ajudar muito também é esse suporte do ecossistema de inovação, né? É um tema que vem crescendo, né, o debate em cima, né, da criação de ecossistemas de inovação, porque é onde você consegue consolidar lideranças, instituições, né, e outros negócios também para apoiar o surgimento dessas ideias, né? Essas ideias beneficiam a todos, né? Elas são transversais, então elas vão ajudar o comércio, o serviço, a indústria. Então é muito importante que elas surjam porque ela faz com que outras empresas ganhem competitividade, né? Elas vão poder produzir com menos custo, mais rápido, né? Então vão ganhar essa competitividade de mercado. Então desenvolver um ecossistema de inovação, né, vai dar um suporte muito bom para que essas ideias, né, não morram, né, e para que elas consigam então entrar no mercado. A gente tem feito um apoio para desenvolver esses ecossistemas hoje em 5 municípios do Piauí, principalmente, né, que é Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Sim. Então, nesses municípios, o Sebrae tem reunido os líderes, né, que estão desenvolvendo programas, ações, políticas públicas e que estão ajudando o empreendedor de startups. Então, a gente coloca essas pessoas numa sala para debater quais são os principais desafios e criar um plano de ação para o desenvolvimento daquele ecossistema, né, de acordo com as peculiaridades da região. Então, isso está dando já resultados. Hoje a gente tem instituições que estão dialogando, estão compartilhando desafios, né, e também, claro, quando você une esforços, você reduz o tempo, diminui investimento, porque, né, você está trabalhando de forma conjunta. Eu tive, e até acho que isso para os investidores, né, de criarem um espaço de empreendedorismo ou de criação de startups, eu acho que é essencial. Eu tive a oportunidade de visitar o The Hub, em São Paulo, também o Cubo, se não me engano, do Banco Itaú, né, que é muito legal, muito interessante, como a percepção que eles tiveram de criar esses espaços e facilitar justamente para a criação de startups. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer também. Aqui no Piauí existe algum espaço desse, além do Sebrae, que o Sebrae que está, pelo que a gente está vendo, é quem está capitaneando todas as ideias nesse segmento. Existe algum outro espaço aqui no Piauí? Se não me engano, o próprio governo do estado está desenvolvendo o Invest Piauí nesse sentido, né? Vocês poderiam falar sobre isso? Hoje a gente tem, por exemplo, o Piauí Hub original, que funciona em um dos shoppings aqui da nossa capital. Nós temos o Sebrae Lab, que é dentro do Sebrae Lab também. Nós temos o espaço The Hub, também aqui no próximo ali à Universidade Federal. E assim, esses ambientes vão surgindo, como você falou, o espaço, né, a Invest Piauí está aí criando um distrito tecnológico, então vai ter uma área delimitada aqui na cidade de Teresina, com incentivos, né, além de um prédio também para que essas startups possam estar resididas lá, né, assim como funciona, né, o Cubo do Itaú, o Inovabra do Bradesco e esses outros espaços também. A gente tem aqui incubadoras de empresas também, que é importante, porém, a gente precisa avançar ainda nas aceleradoras, né? Porque as aceleradoras ela têm um perfil muito mais focado no empreendedor de startups do que uma incubadora, que normalmente acontece ali com os negócios de base tecnológica junto aos pesquisadores das universidades.
Certo. Sim, Arthur, você queria falar, comentar alguma coisa a respeito? E você disse que é professor, né, também. Sim. Então, como é que, de alguma forma, você está contribuindo ou colaborando para que surjam novos empreendedores, para que criem novas startups, não é isso também? Sim. O Hub, todos os Hubs, no modo geral, ajudam muito a gente no desenvolvimento, porque um dos empecilhos que o pessoal sempre bota é ponto físico, né? Sim. É caro, aluguel, não sei o que, não sei o que. Então, os Hubs, ele ajuda nisso, né? Então, eu já atendi cliente em Hub, eu já dei aula em Hub, palestra, sem precisar alugar uma sala ou ter meu ponto físico, né? Então, ajuda muito. Nessa questão de eu estar ministrando ainda a aula, além de eu gostar muito, né? Até o Samuel também, e entre outros amigos ativos na parte de startup, por que a gente ainda dá aula, né? Primeiro, a gente pensa que formar essa base que está ali na faculdade, vindo para o mercado, é melhor do que a gente depois ter que conscientizar eles depois de formar, né? E chega com a ideia. Então, assim, a gente está percebendo que esses alunos que a gente forma ali no primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade, eles estão se formando já com uma startup, já dentro de uma startup. Então, tem uma faculdade mesmo que eu ministro aula lá, o último período está se formando agora, todo mundo já trabalha e já tem sua startup. Então, é um resultado muito bom. Isso ainda durante o curso, né? Exatamente. Bom, antes de trazer aqui para as considerações finais, para finalizar, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 24 de dezembro, o escritor Ramaldo Alves oferta de forma gratuita e online a palestra O Poder do Foco, com o intuito de ensinar um passo a passo para você alavancar seus resultados através do foco, produtividade, disciplina, gestão do tempo e inteligência emocional. Bom, para a gente finalizar, assim, nossa entrevista está sendo muito, muito prazerosa, muito esclarecedora. Eu acho que para muitas pessoas compreenderem, eu acho que estão saindo agora com uma compreensão muito maior do que é uma startup, dos desafios. E eu deixo agora o espaço para as considerações finais. Pode ser um conselho aí para quem está querendo empreender também. Enfim, fica à vontade, Samuel. A gente agradece o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre inovação, tecnologia, startups. É importante que a gente crie mais negócios inovadores na nossa região, né? Esses negócios, eles têm um potencial de remunerar melhor. Então, são postos de trabalho que pagam melhor. Eles vão ali captar todas essas pessoas que têm alto nível de graduação. Então, essas pessoas não vão migrar para outros estados, outros países, elas vão ficar aqui desenvolvendo coisas interessantes. Então, procure o Sebrae, que a gente tem assessoria, consultoria, informação, né, e muita capacitação para te ajudar a criar, né, esses negócios inovadores. Mas eu queria também agradecer, né, primeira vez aqui, em nome do Fábrica de Gênios, tá falando da nossa startup. Achei muito bacana essa conversa de ter alguém formador de startup e uma startup case. É muito gratificante. A gente agradece bastante o Sebrae por esse trabalho que ele faz. A gente é ativo lá também, direto está no meio. E, assim, os profissionais de tecnologia que estiverem buscando se formar na área ou estiverem atrás de primeiro emprego, dicas, conselhos, procurem Fábrica de Gênios. As empresas que estão buscando melhorar o seu processo de recrutamento e seleção, a gente está com a ferramenta Jobs FG, que é uma ferramenta nova justamente para agilizar esse processo, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas. E nós somos um case, né? Somos aqui do Piauí, estamos todo mundo aqui à disposição. A gente quer montar uma grande base de profissionais do Piauí, quer resolver o problema de RH do Piauí, e quem sabe expandir aí o nosso case para todo o Brasil, se não o mundo, né? Então, não desista da sua ideia, não desista do seu sonho, e se tiver precisando de alguma coisa, contem com o Sebrae, contem com nós startups, também estamos ali para dar conselho e ajudar. Bem, precisar. Obrigado pela presença, parabéns aí, Arthur Felipe, pela Fábrica de Gênios e ao Sebrae também, pelo excelente trabalho. E agradecemos a você pela sua audiência e convidamos
a você participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando feedback dos assuntos discutidos através das redes sociais, @o Dia TV Piauí, e do WhatsApp 86999112111. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Até mais e até o próximo programa.